Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, meus irmãos. Estamos já começando a nossa aula de hoje. Vocês podem ver aqui na tela, a gente mudou um pouco a nossa configuração de tecnologia. Não é magia, é tecnologia, né? Estaremos falando hoje, então, sobre a mensagem de Jeremias e de Lamentações. São dois livros. São dois livros que estaremos trabalhando hoje. O livro maior do profeta Jeremias, o livro principal. E depois também trabalharemos o livro menor, que é o livro de Lamentações, escrito também pelo próprio profeta Jeremias. Vamos começar então a falar sobre o nome do profeta. Jeremias, o livro de Jeremias, né? Estamos aqui falando primeiro sobre o livro de Jeremias, propriamente dito. O nome dele significa Jeová estabelece. Em hebraico, o nome é Irmeiahu. É assim que se fala Jeremias em hebraico, Irmeiahu. Ou seja, Jeová, ou Yahvé, Yahweh, estabelece. O autor, portanto, é o profeta Jeremias com o seu escrivão Baruque, fazendo as anotações pertinentes ao livro do profeta Jeremias, né? Portanto, Jeremias é o livro profético que mais nos apresenta o seu próprio autor. Ele era, portanto, filho de Ilquias, o sumo sacerdote, que achou o livro da lei perdido dentro do templo, no tempo da reforma do rei Josias, que você vai ver em 2 Reis, capítulo 22. Ilquias foi bisavô de Esdras, né? Então temos aqui uma série de ligações familiares entre eles. Jeremias foi vocacionado ainda jovem e tentou fugir do duríssimo ministério que se vislumbrava. Mas Deus o havia vocacionado ainda no ventre de sua mãe e tocou-lhe os lábios, pondo-lhe na boca as suas santas palavras, como também aconteceu com o profeta Isaías, né? Só que no caso aqui, Jeremias era muito jovem. Ele foi chamado muito jovem para o ministério. E isso ele teve dificuldade no início, por quê? Porque simplesmente o profeta Jeremias sabia que o nível de trabalho que ele teria para fazer o seu ofício de profeta seria um nível de exigência muito alto. E ele, com certeza, também já sabia de que a mensagem que Deus daria para ele falar para o povo não seria uma mensagem que seria bem recebida. Ele sabia da dificuldade de recepção da sua mensagem. Por isso, então, que ele teve aquela dificuldade no início, né, para poder aceitar o chamado, mas, por fim, ele atendeu a ordem e o chamado do Senhor. Ele profetizou durante 40 anos, pelo reinado de 5 reis e um governador de Judá, sendo sempre desprezado, perseguido e castigado por causa disso. Ele só sobreviveu porque realmente Jeová o estabeleceu, conforme o significado do seu nome.
Ele era jovem, tímido e sensível. Chorava com facilidade. Isso aqui mostrava o temperamento dele. Ele era melancólico. O temperamento melancólico leva a pessoa a sentir com muita facilidade as dificuldades ao seu redor. Então, a pessoa tem essa tendência natural para o choro, para a tristeza, para a depressão da alma. Ele, portanto, tinha essa característica. Só teve reconhecido o seu valor depois de morto, pelo povo que voltou do exílio segundo o cumprimento das suas profecias. Foi contemporâneo de Abacuque, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel e Daniel, profetas esses que também estudaremos mais à frente. Nós tentaremos avançar com um pouco mais de rapidez a partir desses profetas menores. Muito bem, qual foi a data da escrita? A data da escrita foi quando Jeremias recebeu ordens de Deus no meio do seu ministério para escrever as suas profecias. Em 605 a.C. que aconteceu essa escrita das suas profecias. O seu escrivão, Baruque, registra então as suas profecias e Jeremias é preso por causa dessas mesmas profecias. Baruque lê as profecias no templo e no palácio, mas Joaquim, que era o rei de Judá na época, rasga o rolo e o lança ao fogo. Ou seja, as profecias que Jeremias tinha escrito no rolo do livro, ele rejeitou tanto que ia rasgando com a própria mão, ou então usando o cutelo de rasgar ali, rasgando as folhas do papiro, daquilo que Jeremias havia escrito, e ia jogando no fogo para queimar. Tal era o desprezo que esse rei tinha contra as profecias de Jeremias, para vocês verem como que era difícil o seu ministério lá, quando ele estava lidando com Joaquim. Muito bem, Jeremias então reescreve as profecias e acrescenta ainda mais novas palavras. Registra até próximo ao final do seu ministério, em 586. Então, o livro de Jeremias que nós conhecemos é essa segunda escrita do profeta, que a primeira se perdeu lá no fogo, no tipo de fogo que destrói, que era o fogo da destruição, que o rei Joaquim estava lançando o livro, a primeira temão do livro, a primeira versão do livro, escrita por Jeremias. O tempo da ação do livro. Jeremias foi chamado a profetizar com 20 anos de idade, durante o reinado de Josias, em 625 a.C., e ministrou até pouco antes da sua morte no Egito, em 586 a.C. Então, temos aqui um profeta chamado muito jovem, muito cedo na sua vida, para cumprir um ministério que era muito difícil para qualquer pessoa, um adulto, um experiente, especialmente para um jovem. Ele sabia que iria pregar e que ninguém, absolutamente ninguém, ouviria a sua mensagem. Difícil, Você tendo que pregar, sabendo que ninguém vai ouvir, não vê sentido nisso, mas mesmo assim Deus mandou você ter que ir. Complicado esse negócio. Mas lá estava Jeremias cumprindo o seu papel. Mesmo sabendo que ele não seria ouvido, ele foi lá cumprir a ordem de Deus. Parecia meio lógica, coisa e tal, mas ele estava lá fazendo o que Deus mandava, porque Deus enxerga, ele sabe o que vem à frente mais do que nós. Verso-chave do nosso livro de Jeremias. O verso-chave. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E esse versículo aqui está no capítulo 1 de Jeremias, versículo 18. O tema do livro: advertências quanto a julgamentos iminentes que viriam sobre Judá, que era esse contexto do cativeiro, que nós já temos falado bastante aqui ao longo de vários livros, de nossos estudos aqui.
o conteúdo do livro. Jeremias era um jovem tímido e sensível, como já disse, de temperamento melancólico. Aliás, o temperamento melancólico é muito chamado por Deus, pessoas que têm esse temperamento melancólico, são pessoas muito chamadas por Deus para o ofício profético. E é também um tipo de temperamento muito propício também para artes, poesia, enfim, para trabalhos assim. Então, Jeremias era um jovem tímido e sensível, e foi chamado por Deus com uma missão dificílima, para anunciar o juízo de Deus com Judá, diante da severa oposição do povo, dos líderes políticos, dos reis e também dos sacerdotes. Então, o povo era contra Jeremias, o rei era contra Jeremias, os políticos de modo geral, inclusive os sacerdotes. A casta sacerdotal, a casta religiosa. Era sozinho no mundo, aparentemente. Era sozinho ali. Tinha que cumprir o seu ministério, ninguém aceitando o que ele tinha para falar. Agora, entendam, Deus sabia, o profeta também sabia, que o povo, os reis, os sacerdotes, os políticos, eles não estavam rejeitando Jeremias e nem a palavra dele. Eles estavam rejeitando o próprio Deus e a mensagem do próprio Deus. E o preço que o povo, a nação, paga diante de uma rejeição dessa é um preço muito alto. E era o que de fato estava acontecendo. Muito bem. Ninguém a seu favor, portanto, ninguém a reconhecer-lhe os méritos, ninguém provavelmente a converter-se durante as décadas em que o seu ministério duraria. Então, ninguém se converteu. Ele olhava para o seu próprio ministério e não via frutos. Pelo menos não via os frutos de modo visível, de modo amplamente perceptível. Mas, é claro, ele sabia que estava agradando a Deus no centro da vontade de Deus. E aqui quebra um tabu que temos no meio evangélico. Como é que eu sei que Deus está me abençoando, que Deus está na direção do que eu faço, do meu trabalho, na minha família, no meu ministério? Como é que eu sei disso? Quando tudo vai bem, quando tudo dá certo. Quando eu já acordo de manhã, feliz da vida, antes de tomar o café, já estou aceso, já estou acordadão, já estou feliz da vida porque eu estou soltando fogos. Por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa realmente experimentar o que é estar no centro da vontade de Deus. Jeremias sabia disso. Jeremias acordava, talvez ele pensasse, mais um dia que eu vou pregar e ninguém vai se converter. E por causa da mensagem de juízo que ele trouxe, ninguém gostou dessa mensagem. Jogaram, inclusive, Jeremias em uma cisterna, cheia de lodo, para que ele morresse ali com problemas respiratórios. Porque era um lugar apertado e insalubre, era o lugar em que Jeremias morreria. Entendeu? Aos poucos ele ia morrendo. Fizeram isso para matar o profeta. Não gostam da mensagem, então vamos matar o profeta. Era essa a mensagem. É como aquele que recebe a mensagem de um mensageiro, aquele rei, que recebe a mensagem de um mensageiro, não gosta da mensagem, então mata o mensageiro. Não faz sentido isso. Mas era o que estava acontecendo aqui com o profeta. Ele estava no centro da vontade de Deus, ele sabia disso, mas mesmo assim as coisas davam errado. Mesmo assim ele era perseguido, ele era odiado, quase morre. Mas ele tinha uma certeza. Eu tenho que continuar fazendo o que tudo ao meu redor diz para eu não fazer, porque é isso que Deus quer que eu faça. Entendeu? Nem sempre tudo vai funcionar, nem sempre você vai, porque você está no centro da vontade de Deus, então você vai andar com o seu carro e todos os sinais vão estar verdes para você andar de uma hora, de um lugar para outro, sem ter que parar em nenhum sinal. Não é assim que vai acontecer. Coisas ruins acontecem às pessoas boas. E a sua fé em Deus tem que estar
tão enraizada, tão fortalecida. Você tem que ter uma noção tão concreta de que Deus está aprovando o seu trabalho, o seu ministério, a ponto de você continuar obedecendo a Deus, mesmo que tudo dê errado na sua vida. Esse é um teste de fé. Não é só declarar a vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. O teste de fé real para a sua vida, concreto, é quando você mantém a sua fé em Deus, mesmo que tudo dê errado. Entendeu? Essa é a grande lição que vemos aqui na vida do ministério do profeta Jeremias. Então ele começou a profetizar durante o reinado do também jovem rei Josias e ajudou em suas reformas e avivamentos religiosos. As profecias do reinado de Josias são as dos capítulos de 2 a 12, e em sua maioria foi um apelo à conversão de Judá. As lutas contra ele começaram e seus próprios conterrâneos quiseram matá-lo, como você pode ver no capítulo 11. No ano de 609 a.C., o rei Josias foi morto na batalha de Meguido contra o Egito. E isto trouxe intensa comoção em Judá. Jeoacás, filho de Josias, só reinou por 3 meses, mas foi preso pelo rei Neco do Egito e veio a morrer cativo. Neco nomeou Joaquim como rei de sua confiança em Judá, ele que era o filho de Jeoaquim, né? Durante o reinado de Joaquim, Jeremias profetizou o que aparece registrado nos capítulos de 3 a 20, 25 a 27 e 35 e 36. Intensamente, Jeremias anunciou o juízo de Deus, combateu ferrenhamente os falsos profetas que falavam mentiras, falavam as fake news da época. Não, vai durar rapidinho. Que isso? Cativeiro, Deus é amor, não é? Deus é amor, vai durar rapidinho. Você fica tranquilo que não precisa nem fazer as malas quando você chegar. Deixa as malas já prontas, porque você rapidinho vai embora. Durou 70 anos. Jeremias falava, vai durar 70 anos. O povo não acreditava. Não tem que achar que vai embora cedo. Você vai se estabelecendo aí, vai criando raízes aí. Porque 70 anos, na época, era a compreensão de que 70 anos era uma geração inteira. Uma geração inteira estava criada, estabelecida em pleno cativeiro, onde se tinha filhos e netos. Entendeu? Era o tempo de uma geração inteira ali. Então, intensamente, ele fez esse anúncio e foi rejeitado por isso. No ano 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, na batalha de Carquemes, derrotou o Egito, assumindo então a soberania mundial. Cercou a Palestina, fez cativo o rei Joaquim e levou para a Babilônia os melhores jovens e líderes de Judá. Entre eles Daniel, que também foi, juntamente com seus amigos ali, conhecidos mais tarde como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estaremos estudando mais pormenorizadamente no livro de Daniel. Foi por este tempo que Deus ordenou a Jeremias que escrevesse as suas profecias, conforme está registrado no capítulo 36 de Jeremias. Cerca de 11 anos depois, Jeoaquim morreu, e o seu filho Joaquim assumiu o trono. Iniciou-se uma pequena rebelião em Judá nessa ocasião contra o domínio babilônico. Tentaram fazer uma rebelião. O profeta Jeremias queria então conduzir o povo ao arrependimento e a Deus. Por quê? Porque essa rebelião seria malfadada, não teria sucesso. Mas estava ali o profeta Jeremias falando a verdade. Não é para se rebelar, é para se submeter. É para fazer o melhor que pode na situação de cativeiro. Mas, por causa dos falsos profetas, muitos rejeitaram a palavra do profeta Jeremias, que era o único verdadeiro ali. Sim, ele era o único profeta verdadeiro no mar de profetas falsos. E depois disso tudo, o povo, então, amarga a decepção de ver
o cativeiro durar muitos anos contra as profecias dos falsos profetas. Neste tempo, então, de início de resistência, ele anunciava que o cativeiro era inevitável e a resistência era inútil. O povo ainda mais o odiou, bem como os líderes, e ele foi acusado de ser antipatriota. Isso aqui está no capítulo 26. Joaquim só reinou por 3 meses, e Nabucodonosor cercou novamente o reino de Judá. Levou os objetos do templo e mais líderes com gente importante do povo. Entre eles o profeta Ezequiel também. Ezequiel também foi ao cativeiro. Joaquim foi preso e Nabucodonosor nomeou Zedequias, filho de Josias e irmão de Joaquim, rei em Judá, o homem de sua confiança, ou seja, o homem que estava cedendo à ditadura, né, de Nabucodonosor aqui. São profecias de Jeremias durante o reinado de Zedequias, os capítulos 21 a 24, 27 e até o capítulo 39. Jeremias diz que só a escória dos judeus ali que ficou em Judá, né? Ficou lá em Jerusalém. Somente os imprestáveis ficaram em Jerusalém. O que ali havia de melhor em termos humanos fora levado para o cativeiro. No capítulo 24 você vê Jeremias falar isso. Ou seja, a nata da nata, pessoas inteligentes, pessoas que podiam contribuir, podiam produzir alguma coisa para o Império Babilônico, foram levados cativos. Foi para a Babilônia. E aqueles que não produziam, aqueles que tinham algum problema de saúde, aqueles que eram velhos demais, ficaram tudo em Jerusalém ali. Né? Esse era o plano de Nabucodonosor. Jeremias prevê um cativeiro de 70 anos contra as profecias da rápida libertação anunciadas pelos falsos profetas do seu tempo. Assim, agravam-se ainda mais contra ele as oposições. Você vai ver isso no capítulo 29. Conselheiros de Zedequias os aconselhavam a aliarem-se ao Egito e a batalharem contra a Babilônia. Porém, Jeremias insistiu na inutilidade desse acontecimento. Lançaram Jeremias no cárcere, uma cisterna lamacenta, mas de lá o Senhor o tirou com vida. Zedequias rebelou-se contra Nabucodonosor e este então cercou Jerusalém pela terceira e última vez, e agora sim, com sangue nos olhos, né, arrebentando com todo mundo, passando a régua ali em toda a nação restante em Jerusalém. Após 18 meses de cerco, que era uma tática de guerra antiga, né, cercava primeiro a cidade inteira, para que a cidade fosse aos poucos perdendo força. Sem água, sem comida, sem como sair para fazer comércio. Então, a cidade cercada pelo exército inimigo, ou saía para a guerra e morria todo mundo na guerra, porque estava fraca, não tinha condição de resistência, ou então se rendia. E quando se rendia, então, o rei invasor controlava toda a nação. E o rei, né, dessa nação conquistada se tornava rei vassalo desse rei conquistador, do soberano conquistador, chamado de sucerano. Após 18 meses de cerco, então, Nabucodonosor invadiu e destruiu a cidade e o templo, levando cativo todo o povo que restara, deixando apenas os doentes, os loucos, fracos, e Jeremias viu toda a desgraça que anunciara e chorou por causa disso, porque ele foi chamado para isso, para anunciar a desgraça, e quando a desgraça chegasse, ele estaria lá no meio vendo tudo. Por isso ele chorava. Ele não chorou porque ele chorava à toa, né, sem motivo. Ele chorava porque tinha motivo. Era uma desgraça acima de desgraça. E ele estava ali vendo tudo. Ele havia avisado. E ninguém quis ouvir o que ele tinha para falar. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon.
e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. O povo foi avisado. Entendeu? Isaías já havia falado antes. E ninguém quis ouvir. Quando Isaías falou, havia chance de mudança. Havia chance até de evitar o próprio cativeiro. Mas ninguém ouviu Isaías. Ninguém ouviu Jeremias. Então o preço a pagar foi alto. Muito bem. Jeremias então profetizou que a própria Babilônia também seria arrasada mais tarde, né? E era o ano de 586 a.C., quando tudo isso foi anunciado também. Bom, a divisão do livro. As profecias de Jeremias não estão arrumadas cronologicamente, tornando então difícil a sua divisão didática e memorização também, porque não existe uma ordem cronológica, porque não era o objetivo do profeta naquele momento. A maioria dos autores rearranja os capítulos de acordo com o período dos reis de Judá, ao tempo em que Jeremias profetiza. Então você vê aqui uma arrumação dessa mensagem, né, do profeta, de acordo então com o rearranjo, né, cronológico. No reinado de Josias, dos capítulos de 1 a 12, de Joaquim, de 13 a 20, depois pula para o 25 a 27, e depois 35 e 36. No reinado de Zedequias, de 21 a 24, depois 27 a 34, e depois 37 a 39. Durante o cativeiro também, os capítulos 40 a 44. E em tempos diversos aos povos circunvizinhos, dos capítulos 45 a 52. Então termina aqui o livro de Jeremias, tá bom? Como a gente está tratando aqui do livro do próprio profeta Jeremias e também do livro de Lamentações, porque são livros com temas parecidos escritos pelo mesmo autor, então vamos falar agora de Lamentações. O nome Lamentações, Jeremias, né, em grego chama-se trenoi, que quer dizer alto choro, né, um choro forte, alto. Os hebreus o chamavam Eká, ou como, né, em hebraico,
que é a primeira palavra do livro em hebraico, como de fato é um costume entre os judeus chamar o livro, né, dar o nome do livro da primeira palavra que aparece nele. Posteriormente, os rabinos passaram a intitulá-lo Kunut, que significa pranto, alto choro ou lamentação, que já é o verdadeiro significado do livro pelo conteúdo do que ele traz. Não é? A data da escrita do livro de Lamentações, 586 a.C., portanto, após o cerco babilônico e também a conquista da Babilônia. Durante a invasão babilônica e o cativeiro de Judá, da destruição completa da cidade e do templo. Portanto, ele chora depois de tudo isso ter acontecido. O tempo da ação, a data da invasão e a destruição foi precisamente em 7 de agosto de 586 a.C. É este o tempo da ação a que se refere o livro de Lamentações. Qual o versículo-chave de Lamentações? Na verdade, são 2 versículos. É capítulo 2, versículos de 5 e 6. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação, o Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. É interessante a gente perceber o seguinte, o livro de Lamentações, ele está dentro de um estilo literário chamado de o estilo de lamentação. Né? É, portanto, uma forma de se fazer literatura antiga. Né? Então, existia esse gênero literário chamado de lamentação, gênero de lamentação. E, de fato, o profeta está aqui dando vez à sua lamentação nesse estilo próprio, que era o estilo único que se podia fazer diante da circunstância do que ele está fazendo, do que ele está vendo. E aqui veio também uma lição importantíssima para a gente. Tem crente que acha que agora é sua vitória, não pode chorar. Lembra daquele hino antigo? Derrota não é coisa de cristão? Lembra disso? Pois é. Só que o mesmo livro de Jeremias, de Lamentações, no capítulo 3, diz que é tempo para tudo. Tempo para rir e tempo para chorar. Então, meu chapa, crente também enfrenta a depressão. Se enfrenta a depressão, tem que buscar um médico especializado. Se for um probleminha químico, toma um remedinho lá, que o psiquiatra vai passar e pronto, vai resolver a sua depressão. Se não for problema químico, só o problema psicológico, uma conversa com o psicólogo já resolve. Teve uma ocasião, não vou dizer aqui quem, né? Mas teve uma ocasião de uma irmã que estava com uma depressão profunda. Profunda. Porque ela havia se desiludido, seu casamento havia acabado, ficavam alimentando com falsas profecias de que o seu marido voltaria para o casamento com ela, mas o seu marido já tinha casado com outra, já tinha filhos com a outra. E ela ficou alimentando aquela ilusão. O tempo passou, as pessoas perceberam e falaram, olha, eu mesmo fui um dos que falei, ela está em depressão profunda, precisa de tratamento, tem que buscar um tratamento, procura um psicólogo. Ah, não, Jesus cura. Jesus cura. E não procurou ajuda. Essa irmã se matou. Essa irmã se jogou num rio lá, uma fossa lá que passava perto da casa dela, morreu afogada. Porque a decepção foi tão grande quando ela realizou a situação de que o marido não voltaria. E que aquela solução que ela esperava durante anos da sua vida não aconteceu. E ela não teve coragem de buscar ajuda especializada. De fato, ela foi uma vítima dessa depressão profunda. Entendeu?
Então, não é apenas, como o pessoal diz aí, né, depressão é frescura de alguém. Não é frescura. Depressão é uma doença emocional. Você pode tratar, se for leve, consegue tratar com o psicólogo, sem usar remédio. Se for pesada, só com o profissional psiquiatra, tomando remédio, para equilibrar a química do seu corpo. E isso interfere, inclusive, no modo como você enxerga a vida. Entendeu? Então, nesse momento aqui, quanto a isso, o povo judeu não tem tabu. Se tem que chorar, o judeu chora. Simples assim. Tem que rir, o judeu ri. E ri bastante. Dança, inclusive. Né? Do ponto de vista religioso. Dança. Como a gente fala hoje, né? Paga mico na sociedade, como Davi pagou, né? Mical lá, recém-casada com o jovem rei Davi, né? Aquele que seria mais tarde o rei Davi, o jovem guerreiro Davi à época. Ele estava tão feliz com a Arca da Aliança que voltou, que ele dançou no meio da rua. Ela cheia de dedos, né, cheia de nojinho lá com o rei, com Davi, né, cheia de nojinho lá com o marido dela. E a Bíblia registra isso, entendeu? Por quê? Porque o judeu tem isso na sua cultura. Se tem que chorar, ele chora. Chora mesmo, de rasgar a roupa no meio da rua. Se tem que rir, ele ri, a ponto de dançar no meio da rua também. Né? Isso é próprio da cultura judaica. Bom, seguindo aqui. Então, esses dois versículos mostram o tema e o clima do livro. É um livro de lamentação. Então, não tem que tapar só com a peneira, não tem que fingir que está tudo bem quando não está. Se não está bem, é para chorar, é para curtir o momento até que ele passe. Entendeu? Elaborar o luto aqui da destruição da cidade de Jerusalém e também da destruição da nação. Né? Nações também morrem, não são só pessoas, nações também morrem. Né? Tema: lamentações sobre a cidade de Jerusalém. É claro, esse é o tema principal. Divisão. O livro pode ser dividido em seus próprios 5 capítulos, que são 5 poesias, ou 5 hinos fúnebres, e onde, em cada capítulo, a cidade é representada por uma figura metafórica. Então, temos aqui no primeiro capítulo, a cidade é uma viúva chorando. Chorando por quê? Porque perdeu o marido, viúva, não é? Capítulo 2, a cidade é uma mulher com um véu chorando entre as ruínas. Veja que felicidade, né? Todo mundo chorando aqui. Capítulo 3, a cidade é o profeta chorando ante o juiz, que é Jeová. Aqui ele mesmo se coloca. Aquele que chora pela cidade e por ele mesmo também, né? Porque já que ele está no meio do furacão. Capítulo 4. A cidade é como ouro embaçado, degradado, ou seja, ela é ouro, ela é preciosa na essência, mas perdeu o valor, porque é desgastado, já está degradado, embaçado, não tem valor mais, ninguém valoriza algo que já foi um ouro, né? Bem preservado, bem cuidado. Capítulo 5, a cidade é um suplicante, um mendigo suplicante diante de Deus. Ou seja, tal é a desolação da cidade. Tá bom? Então, Jeremias, como vimos aqui o livro dele inteiro, são profecias que culminaram com o povo indo no cativeiro babilônico. E no livro de Lamentações, você vê aqui a resposta de lamentação do profeta a essa situação de caos nacional. Bom, a próxima fase aqui do nosso slide é a análise. Jeremias, então, dramatiza frequentemente as suas profecias para torná-las mais inteligíveis e memorizáveis. Então, ele é um dos profetas que dramatiza, assim como Isaías também fez. Né? Ele cria uma situação lá para mostrar fisicamente, simbolicamente também, o que estava acontecendo. Esse é o papel do teatro. A palavra de Deus é apresentada por Jeremias como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, que esmaga a penha. Né? A penha é a pedra, uma pedra bruta, e um martelo que vai quebrando e vai abritando, tornando pedrinhas aquela rocha intransponível aparentemente. A palavra de Deus, então, é assim. O próprio Deus é assim, não é? Que esmaga quando ele acha que tem que esmagar.
Jeremias é quem anuncia o tempo de duração do cativeiro babilônico, no capítulo 25. E Daniel, ao estudar esta profecia, percebeu o fato de que o tempo chegara ao fim. Então Jeremias anuncia o tempo total do cativeiro e Daniel percebe que o tempo passou e que o povo seria liberto, então, na sua profecia, no seu livro. Quarto aspecto a destacar aqui: as perseguições e sofrimentos pronunciados por Deus, pelo profeta Jeremias, no livro dele, no capítulo 1, foram constantes em seu ministério, ou seja, ele foi vendo se cumprir paulatinamente, etapa por etapa, do que Deus já havia anunciado a ele. E claro, isso ia entristecendo cada vez mais o coração do profeta. O período de Jeremias é de intensa importância histórica para Israel e para o mundo também, porque era o momento em que Deus estaria mudando a chave. Ele ia mudar a chave para consertar de uma vez por todas todos os males de Israel. E, de fato, após o cativeiro, especialmente o babilônico, que o remanescente fiel sobreviveu e permaneceu, mesmo após esse período aqui, mesmo após o período grego também, que era o período que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento, nesse período de domínio grego. Israel sobreviveu, esse remanescente do reino de Judá permaneceu. E o fato é que esse livro de Jeremias é um dos livros que mostra Deus virando a chave, e quando chega no Novo Testamento, o principal problema do Antigo foi resolvido e curado no cativeiro, que era o problema da idolatria. Quando você chega no Novo Testamento, não existe nenhum resquício de idolatria entre a nação de Israel. Entendeu? A tal ponto que os fariseus, escribas, doutores da lei, com medo de que isso se repetisse, que o cativeiro se repetisse, não sabiam de nada, inocente, mas com medo de que o cativeiro se repetisse, toda essa chacina contra os judeus, com medo disso tudo, eles começaram a colocar cargas pesadíssimas no povo, com medo de que voltasse a idolatria e todas as injustiças do Antigo Testamento. Por isso, esse peso constante em cima do povo no Novo Testamento, em que Jesus trouxe o Evangelho, uma mensagem do Evangelho, inclusive profetizada por Jeremias. No capítulo 31, versículo 31 do profeta Jeremias, ele profetiza a nova aliança. Em hebraico, Brit Hadashah, a nova aliança, que é, na verdade, a aliança inicial que Deus fez lá com Abraão, que foi renovada, que foi novamente estabelecida e revigorada. É como se fosse a aliança 2.0. Essa é a nova aliança, o Novo Testamento, anunciado por Jeremias também, e anunciado por João Batista logo no limiar dessa nova aliança, inaugurada efetivamente por Cristo Jesus. Tá? Bom, o sexto aspecto aqui. Jeremias foi o mais perseguido e impopular profeta que a Bíblia apresenta. Pregou mais de 40 anos, sem que aparentemente fosse ouvido. Não é? Então, de fato, era uma missão impossível. Antes de inventar o filme, já existia a missão impossível, que era ele pregar para um povo que não queria ouvir. Isaías pregou o arrependimento e a condenação ao desânimo, pedindo que o povo de Deus confiasse no poder libertador do Senhor. Jeremias veio pregando o juízo e que o povo devia submeter-se ao castigo do Senhor por mãos dos babilônios. A sentença já era irrevogável. ênfases diversas em tempos diversos ao mesmo povo com os mesmos pecados. Então, na época de Isaías, dava tempo de mudar a história. Não mudaram. Na época de Jeremias já não dava mais tempo. Agora, juízo iminente, não tinha mais conversa. Entendeu? É de Lamentações, um dos trechos bíblicos mais belos e conhecidos da Bíblia, que é o capítulo 3, que fala que há tempo para todas as coisas, para chorar, para rir, né? Para tudo há um tempo determinado. Para fecharmos, então, nossa aula, Cristo em Jeremias. Há poucos textos messiânicos e anunciadores da graça do Senhor em Jeremias.
A gente já viu aqui na aula passada que Isaías está lotado de textos messiânicos. Jeremias tem poucos, né? Mas destaca-se em todo o Antigo Testamento o texto de Jeremias 31, com a profecia do novo pacto, a nova aliança, como também já havia falado para você. Interessante você ler Jeremias 31, 31. Ele fala literalmente da nova aliança, o novo pacto. Tá? A Bíblia Sagrada é o nosso principal, né? A nossa principal fonte bibliográfica, a nossa principal referência, e também o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento. Então, beleza, essa é a nossa aula. Gostaria de saber se há perguntas. O nosso Roque está se preparando ali com o microfone, ele vai chegar. Hoje tem microfone, né, Roque? Hoje tem. Som. Ei, tem. Chega aqui, Som. chega aqui. Ei. Já tem o pastor Edauro aqui, tem outros aqui que querem perguntar. Traga aqui. Bom dia, pastor Davidson. Eu vou fazer a pergunta que, na verdade, não é minha. Eu tenho um comentário para fazer. Eu vou deixar para o final e a gente encerra a aula com o meu comentário. Mas agora é uma pergunta que é da nossa irmã, Maria Messias, da Alvinha. Ela está assistindo pelo chat, pelo YouTube, a aula. E a pergunta que ela faz é o seguinte. Pastor, essas coisas aconteceram mesmo? As mães comendo os próprios filhos e fezes? Ou é apenas uma história, uma ilustração, uma alegoria? Essas situações trágicas, terríveis que aconteceram na época do cativeiro. Isso é uma figura de linguagem para descrever o caos ou se realmente são fatos históricos concretos? Pergunta da nossa irmã Dalvinha. Foi concreto, infelizmente. Aconteceu também no cativeiro, mas antes mesmo, lá já na época dos juízes, já também tinha acontecido isso. Inclusive, o rei, que eu não me recordo agora o nome dele, quando ele ouve a história das mães comendo, né, o próprio filho, e uma reclamando, porque ela deu o primeiro filho dela, elas comeram, e depois, quando foi o filho da outra, a outra não quis dar. Aí ele rasga a roupa dele, já estava com um pano de saco lá, como roupa de baixo, joga pó sobre a própria cabeça, que era um costume da época também, para demonstrar luto. Tanto rasgar a roupa quanto jogar terra na cabeça era demonstração de luto do ponto de vista social na época. Ele faz isso porque era literal. Tanto que quando Salomão também, né, cheio de sabedoria, disse que é cortar a criança no meio lá para agradar a mãe e a outra, né, as duas mães brigando pela criança, elas levaram a sério, porque era costume mesmo da época fazer coisas desse tipo. Hoje a gente está um pouco mais civilizado, a gente não faz mais isso, graças a Deus, não é? Mas na época, isso era... A criança valia menos para a sociedade. Mulher e criança valia menos. Por isso que elas nem eram contadas, né, nos censos que se faziam antigamente. Tá bom? Mas, infelizmente, era literal. Era realmente literal, era concreto. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Então, o pastor Edauro faz então o seu comentário final e então encerramos a nossa aula de hoje. É apenas um registro que eu acho muito interessante. Até falamos isso em uma das aulas passadas, né? Da coisa da Bíblia ser muito honesta acerca dos momentos que cada pessoa enfrenta e que a nação enfrenta em cada momento, né? Quando é hora da alegria, a Bíblia ela é farta em mencionar essa alegria e exigir a resposta do povo com alegria, inclusive com danças, como você mencionou. E a Bíblia reconhece também as fases de luto e ela não mascara isso, né? Não é da tradição judaica o mascaramento da realidade. Ao contrário, é a hora de você encontrar em Deus o conforto naquela hora da dor, né? Isso me lembrou muito de que você tem na história a preservação dessa tradição. Eu estava lembrando, inclusive, dos negros americanos, a maioria deles protestantes, trabalhavam nas lavouras de plantio de algodão. Isso aparece muito em filmes, né? Uma situação de miséria, de escravidão e de escárnio com eles. E eles cantavam enquanto colhiam algodão, né?
Até a Amazing Grace foi desse período, né? Exatamente. E, inclusive, vai influenciar muito até ritmos americanos, como o gospel, o jazz, o blues. Esses ritmos todos têm na origem o lamento do negro americano que era trazido da África e colocado ali para poder plantar e colher algodão em condições subhumanas. E todos eles, ou a maioria deles, eles eram protestantes, mas os próprios brancos negavam a eles o pertencimento nas igrejas dos brancos. E eles organizavam suas igrejas e, na hora do plantio, cantavam a Deus enquanto colhiam o algodão. E era sempre um canto sofrido, né? Nunca era um canto de negar a realidade, era um canto admitindo o sofrimento, mas entendendo que em um momento haveria que Deus daria um fim naquele sofrimento, como de fato aconteceu, né? Então, a Bíblia é muito rica, né, nesse convite a gente se alegrar no momento da alegria e na hora da tristeza você lembra que tem um Deus que é por você, mas admite aquele momento de tristeza que você está enfrentando. Inclusive, uma curiosidade que eu lembrei agora de um vídeo que eu vi de um pastor negro americano falando, né, de que a melodia de Amazing Grace, ela é toda tocada, a melodia é simples, né, sem arranjo, melodia simples, é toda tocada só com as teclas pretas do piano. E é real, ele mostrou lá como é que é realmente. Só as teclas pretas tocam a melodia simples de Amazing Grace. É bem legal, bem interessante, tá bom? Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.